Pro, vou atrapalhar só mais um minutinho antes do professor Jonatas entrar, tá bom? Beleza, Pro. Só lembrar os últimos que chegaram agora que precisam colocar o seu nome, o nome da sua escola na frente do seu nome. E nós temos aqui na sala 2 alunos que estão com o nome de Reconectando. Então, assim, tem 5 minutos para renomear. Se não se renomear em 5 minutos, infelizmente não poderão assistir a aula, tá bom? Então, 2 alunos que estão com o nome de Reconectando, tem 5 minutos, aliás, menos de 5 agora, porque eu já repeti, era 5 na minha primeira fala, para modificar o nome. Renomeie aí, senão não poderemos ficar com você aqui na sala. Obrigada, Pro. Ok, Pro. Então, alunos, dado o recado aí, vamos renomeando o seu nome, o nome do seu colégio, tá bom? Para que você possa continuar aí acompanhando as aulas. Professor Jonatas. Obrigado, professor. Vamos lá então, galerinha. Deixa eu abrir aqui, compartilhar a tela. Na aula anterior a gente conversou, nas 2 aulas, né, passadas, aí a gente conversou sobre função exponencial, equação exponencial, e hoje nós vamos continuar aí o assunto falando de logaritmo, tá? Vocês aí do 2º e 3º ano já viram esse conteúdo no primeiro, aí vamos lá então. Vamos revisar esse conteúdo, vamos trabalhar exercícios de vestibular, tá? Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Vamos lá então. Vamos começar com uma pergunta, né? Vou começar de uma forma bem tranquila e aos poucos a gente vai dificultando, beleza? Olha só. A qual expoente devemos elevar o número de 2 de modo a obtermos 64? Essa é uma pergunta óbvia, né? Qual é o expoente que eu devo elevar o 2 para que o resultado seja 64? É isso aqui, ó. Qual expoente eu preciso elevar o número 2 para que o resultado seja 64? É essa a pergunta, né? Então, olha só. Tranquilo, né? Porque é 2 à sexta, né? Por que 2 à sexta? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, se eu multiplico o número 2 6 vezes, o resultado dá 64. A gente conversou isso nas aulas anteriores, que quando nós temos uma igualdade entre potências e as bases são iguais, nós concluímos que os expoentes também são iguais. Então, olha só, presta atenção nessa frase, nessa pergunta, melhor dizendo, né? Qual expoente eu devo elevar o número 2 para que o resultado seja 64? Tranquilo, né? Teve gente até que me respondeu. Então, foi isso daqui, né? 2 elevado a x igual a 64. Só que isso daqui eu consigo escrever desta maneira. Log de 64 na base 2. Então, assim, o log de 64 na base 2, que a gente escreve dessa maneira, é assim. Tá vendo que o 2 é um número pequeno e o 64 é um número grande? A pergunta é, qual expoente eu devo elevar o número pequeno para que dê o número grande? Qual expoente eu devo elevar o 2 para que o resultado seja 64? Então, o log de 64 na base 2 é este raciocínio aqui que nós fizemos, este cálculo, né? Vamos aí dar nome aos amigos, né? Este número grande aqui, a gente vai chamar de logaritmando. Tá? E o número pequeno é a base, né? Por isso que eu falo que é log de 64 na base 2. Tudo bem? Então, mais uma vez, ó. Isso que nós acabamos de fazer, ó, isso daqui, é o log de 64 na base 2. Tá? Então, assim, eu vou fazer alguns exemplos, acho que vai ficar mais claro, né? Deixa eu até mudar a cor da caneta aqui. Tá? Opa, peraí. Só um minutinho. Peraí, ó, vamos começar aqui, ó. Deixa eu só colocar a definição, né? Sendo A e B números quaisquer, tá bom? Reais positivos, o A tem que ser diferente de 1. Vamos chamar de logaritmo, né? De A na base B, o expoente real x que se deve dar à base B, de modo que a potência obtida seja A. Como assim, professor? Eu nem não entendi nada. Log de A na base B
vai ser o quê? Vai ser um x, de modo que b elevado a x dá a. Ou seja, qual expoente eu devo elevar ao b para que dê a? Olha só, de novo, log de a na base b. Qual expoente eu devo elevar ao b para que dê a? Então, vai ficar assim, ó, olha só. O a vai ser igual a b elevado a x. Professor, me dê um exemplo. Vamos lá, então. Vamos começar com um exemplo simples aqui, tá? Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui do Zoom. Para não me atrapalhar aqui, peraí. Olha só, vamos fazer esses 3 exemplos. Olha só. Log de 81 na base 3. Então, esse expoente vai ser um x, de modo, qual expoente eu devo elevar ao 3 para que dê 81? Então, vai ser 3 elevado a x igual a 81. Então, o logaritmo é o expoente. Então, eu quero descobrir o expoente que eu devo elevar ao 3 para dar 81. Tá? Ah, professor, mas isso daqui é uma equação exponencial que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Exatamente. Tá, mas como a gente resolve, né? Para quem não lembra, né? A gente vai pegar o 81 e escrever em base 3. Então, você pega o 81, fatora, né? Dá para fazer até de cabeça, mas vamos fazer o passo a passo aqui, ó. 81 por 3 dá 27, 27 por 3 dá 9, não é isso? 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Ou seja, o 3 aparece 4 vezes. Então, 3 elevado a x é igual, olha só, no lugar do 81, eu coloco 3 à quarta. Mais uma vez, aquela situação. Uma igualdade entre potências, onde as bases são iguais, logo os expoentes são iguais. Tranquilo? X é igual a 4. Olha só que interessante, ó. Vamos fazer esse daqui, ó. É log de 10.000 na base 10. Então, isso daqui vai ser igual a um x qualquer, vai ser um expoente. De modo que se eu pegar a base e elevar a x, tem que dar 10.000. Esse aqui já vamos fazer de cabeça, né? 10.000 é 10 elevado a... Vocês lembram? 10 à quarta, né? Não sei se vocês lembram as potências de 10, que o expoente corresponde ao número de zeros. Por exemplo, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1.000. Então, quando a gente fala de potência de base 10, isso é algo bem interessante, né? Que o número de zeros corresponde ao número do expoente. Então, quando a base é 10, tá? Quando é base 10, só nesse caso, tá? Então, quando a base é 10, se o expoente é 2, eu tenho 2 zeros junto com 1. Se é uma potência de base 10, o expoente é 3, são 3 zeros. Então, aqui, como são 4 zeros, é 10 à quarta. Então, mais uma vez, eu tenho uma igualdade, né? De potências de mesma base, né? E logo, então, os expoentes são iguais. O x é igual a 4. Tá? Esse C é uma questão que caiu numa prova do Mackenzie, né? Eu só adaptei e já coloquei direto a conta. Mas olha só, log de 1,27 avos na base 3. Eita, professor, tem uma fração. Tem uma fração. Mas e aí, como a gente resolve, né? Vamos lá, mesma coisa, tá? Já a gente entra para os exercícios de vestibular. Mas a ideia é a mesma. A base é o 3, eu vou elevar a x. 3 elevado a x. Isso aqui vai dar 1 sobre 27. Ó, pronto. Caímos aí numa equação exponencial. Vamos pegar o 27 e vamos escrever em base 3. O 27, se a gente fatora, né? Ó, pegando a partir daqui, ó, 27, ó, 3 vezes. 27 é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, isso daqui é 3 elevado a x, que é igual a 1 sobre 3 elevado ao cubo. Porque 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. Não sei se você se recorda de uma propriedade lá da potência, né, da potenciação, que eu falei assim nas aulas anteriores. A elevado a n é igual a elevado a menos n. Eu falei para vocês que quando você tem um sinal positivo no expoente, é igual a 1 sobre a potência. Isso é uma propriedade, tá bom? Então, eu vou aplicar isso aqui, ó, já tiro dúvida, olha só. Então, isso daqui vai ser 3 elevado a x, que é igual a 3 elevado a... Então, 1 sobre 3 ao cubo. Ó. Quando acontece isso, quando o expoente é negativo, é 1 sobre a potência. Aqui já está 1 sobre a potência. Então, o expoente é negativo. Pronto. Igual os expoentes, x é igual a menos 3. Tudo bem? Pro, alguma dúvida? Alguém se pronunciou aí? Alguma dúvida?
Não, Pro, tudo certinho. Tudo certo, né? Beleza. Então, assim, nós fizemos exemplos direto, né? Só para a gente entender aí. Agora, vamos ao que interessa? Olha só qual é o exercício que vem, ó. O próximo exercício, olha só. Esqueci de falar umas coisinhas, né? Eu já ia fazer o exercício da FUVEST de cara. Antes de eu falar, deixa eu só mostrar uma coisa, eu já tinha esquecido. Algumas considerações, né? É log de A na base B. Esse A aqui, que a gente viu, que se chama logaritmando, ó, tá aqui, ó. Essas notas de aula vocês vão receber, tá? E o pequeno é a base. Esse logaritmando, que é um número maior, ele tem que ser positivo, tá bom? Depois eu posso até demonstrar, é algo mais bem lógico, né? E o B tem que ser positivo e não pode ser 1, tá bom? Quando a base é igual a 10, uma questão mais de definição. Quando a base é igual a 10, ela pode ser omitida. Como assim, professor? Olha só, como assim? Se eu escrevesse assim, log de 2 na base 10, geralmente você não vai ver assim no vestibular. Você vai ver, sabe como? Log de 2. Quando não tiver base, anota isso. Quando não tiver base, quer dizer que a base é 10. Então, se você tiver assim, log de 5, você já se fala, tá, mas não tem base, quer dizer que ela está escondida. Então, é log de 5 na base 10. Então, sempre quando não tiver a base é porque é 10. Combinado? Isso daqui a gente vai conversar na próxima aula, que eu vou retomar esse assunto. Mas, assim, existe uma constante, né, que se chama número de Euler, constante de Euler, né, que ela é um número irracional, assim como o pi, que é o famoso 3,1415. Próxima aula eu vou me prolongar um pouquinho nisso. Mas a constante de Euler a gente representa pela letra E, que é 2,71828, é um número infinito, tá? E quando a gente tem um logaritmo, deixa eu só arrumar um negócio do som aqui. Quando a gente tem um logaritmo que a base é este número E, quando a gente tem um logaritmo que a base é este número E, a gente chama de ln. Eu vou dar um exemplo. Na próxima aula a gente vai fazer um exercício do Enem que caiu ln. Mas é a mesma coisa. Ó, se fosse assim, log de 5 na base E, onde esse número aqui, isso daqui a gente escreve como ln de 5. Que é um logaritmo normal, a base especial. O logaritmo natural, que é esse ln, ele é muito usado na biologia, tá bom? Mas assim, ó, posso dar outros exemplos aqui. Ele é usado também no cálculo diferencial integral, que é uma área muito ampla da matemática, né? Mas assim, log de 12 na base E, onde E é essa constante, tá? A gente escreve assim, ln de 12. Tá? Então, vai estar na lista de vocês e na semana que vem eu vou fazer um exercício do Enem de 2018 que caiu ln. Tá? Mas se você entende o conceito de log, ln é só um log que tem uma base especial, só isso. Tudo bem? Mas vamos prosseguir? Agora sim. Olha só, gente. Vamos fazer um exercício da FUVEST? Presta atenção, olha só. A intensidade de um terremoto, deixa eu só colocar o laserzinho. A intensidade de um terremoto medida na escala Richter é um número que varia, né? Eu digitei errado. De 0 até 8,9 para o maior terremoto conhecido. O I é dado por esta fórmula. 2/3 de log de E sobre E0. Onde E é energia liberada pelo terremoto em kWh e E0 é uma constante, que é 7 vezes 10 a menos 3. Tá? Pessoal, é o seguinte. Primeiro, né? Geralmente a gente olha um exercício desse e pensa, nossa, FUVEST é um exercício difícil, né? Aí quando você olha essa fórmula, você se assusta também. Mas esse exercício, se eu te falar que é um exercício fácil. Fácil? Sim, porque você vai usar apenas a definição de log que a gente viu. Olha só que interessante. É legal você interpretar, né? Exercício de terremoto tem bastante em vestibular, tá? Já caiu no Enem, já caiu no Unicamp, exercício de terremoto. Por quê? Porque a intensidade do terremoto é dada por uma fórmula onde você tem um logaritmo. Depois a gente vai ver uma outra situação, que é cálculo de pH, onde você também tem o logaritmo. Então, são situações, né, contextualizadas, onde se trabalha o logaritmo. E você vê, às vezes, alguns vestibulares.
tá bom? Então vamos ao que interessa. Olha só o que ele fala. Ele fala então que a intensidade do terremoto, que ele usou a letra I, é igual a 2/3 o log de E, que é a energia liberada pelo terremoto, sobre o E0, que se você lembra lá da física, quando a gente tem esse Ozinho, esse E0, esse zerinho aqui é inicial, né? Então esse E0 é inicial. E ele fala quem é essa energia. Tá bom? Olha só então, olha o que nós vamos fazer. Eu vou falar que I é igual, ou melhor, já vou direto. Por quê? Opa, peraí só um minutinho. Porque ele fala assim, ó. Calma aí que... usou. Tá, eu vou fazer a letra A. Ó. Ele quer saber qual a energia liberada quando a intensidade, que é o I, é igual a 8. Então, assim, a fórmula é essa. No lugar do I, eu vou colocar 8. Então, eu quero saber a energia, que é o E, porque ele fala aqui, né? Ó, cadê? E é a energia. Então, eu quero saber a energia quando o I é igual a 8. Então, eu vou colocar assim, 8, que é igual a 2/3 vezes log de E sobre E0, que ele deu, que é 7 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Só vou arrumar isso aqui para ficar bonitinho, vou fazer na outra folha, tá? Então, vou colocar assim, ó, 2/3 de log de E0 sobre 7 vezes 10 a menos 3. Já vou colocar aqui, igual a 8, porque o I tem que ser 8, né? Eu só inverti aqui a ordem, né? Porque aqui, ó, inverti aqui, ó. Só inverti, tá bom? Beleza? Tá, o que a gente faz, professor? Que monstro! Não, não é monstro, não. Olha só, você vai pegar, você vai fazer assim primeiro, ó. Você vai isolar o log, igual você faz uma equaçãozinha. Como assim, professor? Eu vou pegar... Peraí que eu tô tendo um probleminha com a canetinha aqui, ó. Esse 3 aqui, e vou passar ele multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes log de E0 sobre 7 vezes 10 a menos 3, que vai ser igual a 8 vezes 3. Eu fiz o mesmo esqueminha que a gente faz numa equação de primeiro grau, só que aqui eu estou isolando o log. Então, peguei esse 3 e mandei para o outro lado multiplicando. Mas sabe o que a gente tem? A gente tem isso daqui, ó. Vou fazer aqui do lado, tá bom? Eu tenho que 2 vezes o log, olha só, estou isolando, tá? De E0 sobre 7 vezes 10 a menos 3. Isso é igual a 24, porque é 8 vezes 3. Ó, eu fiz assim, ó. Você que não acompanhou, pega a visãozinha aqui, ó. O 3 passa multiplicando, eu estou isolando o log, tá bom? Que nem uma equaçãozinha. O 3 passa multiplicando, ficou 8 vezes 3, que deu 24. Tá, professor, então peraí. Então eu vou pegar esse 2 e vou passar ele dividindo, porque ele está multiplicando? Sim, senhor. Então você vai ter que log de E0 sobre 7 vezes 10 a menos 3. Isso é igual a 24 por 2, que isso aqui vai dar 12. Opa! Estou chegando onde eu quero. Isso deu 12. Tá? Vou copiar lá na outra página. Olha só. Então vai ter isso aqui, ó. Peraí só um minutinho. Opa! Então aqui é log, tá? De E0, ou E, perdão, de E, peraí, sobre 7 vezes 10 a menos 3. Isso é igual a 12. Eu só repeti o que eu tinha feito lá. Tranquilex, né? Tá, e sabe o que a gente vai fazer? Aplicar a propriedade. Lembre que quando você não tem a base, que ela está escondida, é 10. Então, peraí. 10 elevado a um certo cara dá esse grandão aqui que é o logaritmando. Então, 10 elevado a 12 vai dar E sobre 7 vezes 10 a menos 3. Então, eu sei que 10 elevado a 12 é igual a E sobre 7 vezes 10 a menos 3. Olha só, eu apliquei a definição. A definição, deixa eu achar, peraí, o slide, cadê? Aqui, ó, log de A na base B é igual a um X, então B elevado a X é igual a A. É isso? Então, ó, foi isso que eu fiz lá. Já tiro dúvida, tá bom? Tá. Então, a gente aplicou a definição. Então, 10 elevado a 12 dá isso aqui. É uma equaçãozinha simples, porque eu pego esse 7 vezes 10 a menos 3 e passo multiplicando. Então, fica 7 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a 12.
que é igual a E. Eu tenho aqui uma multiplicação de potências de mesma base. Então, sabe o que eu faço? Eu repito a base e junto os expoentes. Então, é menos 3 e 12, tá? Então, fica 10 elevado a menos 3 mais 12, isso é igual a E. Então, eu tenho que é 7 vezes 10 menos 3 mais 12, 9, que é igual a E. Pronto, tá? Essa é a energia liberada. É isso, professor? É isso. Tá bom? Pro, Alguma dúvida? Pode falar. tem uma dúvida aqui, Pro. Por que o senhor usou 8 ao invés de 8,9 na incógnita 1? Tá, na verdade é incógnita I, e o exercício está falando que o índice, né, do terremoto, a intensidade, vai de 0 a 8,9. Perfeito. Só que, olha só, letra A de amor. Qual a energia liberada de um terremoto de intensidade 8 na escala? Não é 8,9. Ele está falando que a escala vai de 0 a 8,9. Mas ele pergunta, tá, mas se a intensidade for 8, qual vai ser o valor do E? Só isso. Tá bom? A letra B, ela vai estar na lista, vocês vão tentar fazer a B em casa e eu vou corrigir semana que vem. A B, ele quer que você faça a mesma coisa quando a intensidade for 9. E ele vai perguntar qual a diferença entre um e outro. Eu não vou fazer esse por conta do tempo, mas semana que vem eu faço e vai estar na listinha que vocês vão receber. Tá bom? Mas a letra A foi isso. Ele pergunta qual a energia quando a intensidade é 8. Então eu troquei o I por 8 e fiz o cálculo. Perfeito? Alguma dúvida? Tem sim, Pro. Tem mais uma aqui. Eu podia passar o E para enumerador positivo? O E0 para enumerador positivo? Passar os E0 para... Enumerador positivo. Tá, você ia passar o 10 a menos 3, eu acho, né? Acho que seria isso, né? Tá, até daria, mas seria um rolezinho maior. Né? Porque tudo bem, eu acho que eu entendi o que você quer dizer. No caso assim, no caso aqui é E sobre 7 vezes 1 sobre 10 a menos 3. Isso aqui é 10 elevado ao cubo. Até dá. Ficaria assim, né? Se foi isso que você falou. Até daria. Mas não vai mudar muita coisa. Na hora de você fazer a equaçãozinha lá, ó, na hora de você fazer a equaçãozinha aqui, você vai chegar na mesma resposta. Tá bom? Mais alguma dúvida, Pro? Podemos prosseguir? Pode sim, Pro, tranquilo. Tá? Beleza. Você percebeu que embora é um exercício contextualizado, é um exercício fácil, onde você apenas aplica a definição. Agora nós vamos ver as propriedades, tá, do logaritmo, né? Tem umas pessoas aí do segundo que foram meus alunos do primeiro ano e já estão até imaginando o que eu vou fazer. Primeiro, deixa eu explicar essas propriedades. Da 1 até a 5, elas não são bem propriedades, são implicações da definição. Por exemplo, log de 1 na base B é igual a 0. Por que log de 1 na base B é igual a 0? Vamos pensar, só vou fazer isso aqui só para você entender que é implicância. Olha só, log de 1 na base B vai ser igual a x. Então, B elevado a x vai ter que dar 1. Qual o expoente que faz qualquer número ser 1? 0. Então, assim, não importa quem seja a base, se o número maior for 1, o resultado vai dar 0, porque qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, assim, depois vocês dão uma revisada do porquê de cada uma dessas propriedades, que é tudo... eu pego a definição e aplico aqui. Mas olha só, vamos olhar uma por uma, tá? O B aqui é base, tá? O A eu estou representando o logaritmo. Log de 1 em qualquer base sempre vai dar 0. Perfeito? Então, deixa eu até ligar aqui o laserzinho. Ó. Log de 1 em qualquer base sempre vai dar 0. Log de B na base B, ou seja, um número onde o logaritmo, onde o logaritmando e a base forem iguais, sempre vai dar 1. Ó. Vou até explicar o porquezinho. Ó. Log de 2 na base 2. Isso vai ser um x. Então, 2 elevado a x vai dar 2. Opa, então quem é esse x, gente? 1. É isso? É isso. Tá bom? Então, assim, quando o logaritmando e a base forem iguais, sempre vai dar 1.
Regra do peteleco. Olha só, log de A elevado a x na base B, quando logaritmando é uma potência, você pega o expoente e faz assim, ó, dá um peteleco, ele cai no outro lado, ó. Então, por exemplo, ó, se fosse assim, ó, log de 5 elevado ao quadrado na base 7, dá um peteleco aqui, ó, vai ficar 2 vezes log de 5 na base 7. Só isso. Só isso. Só que assim, você tem a regra do peteleco, mas você tem a regra do peteleco inverso. Peteleco inverso? Como assim? Quando o expoente está no logaritmando, você dá um peteleco. Quando o expoente está na base, então é log de A na base B elevado a x. Quando o expoente está na base, você também dá um peteleco. Só que quando ele vai para o outro lado, ele vai 1 sobre x. Exemplo, tá? Deixa eu só apagar o que eu fiz aqui, ó. Exemplo. Se eu fizesse assim, log de 5 na base 2 ao quadrado. Tá vendo esse 2 aqui, que é o meu x? Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes o que sobrou, log de 5 na base 2. Se fosse assim, log de 8 na base 3 à quarta. Pega esse 4 aqui, dá um peteleco inverso nele. Então, fica 1 quarto vezes log de 8 na base 3. Tá bom? Então, assim, você tem a regra do peteleco, você tem a regra do peteleco inverso. Tá bom? Você tem uma regrinha que é assim, quando você tem um número elevado a um logaritmo, onde a base do logaritmo é igual à base do número, fica só logaritmando. Por exemplo, se fosse assim, 5 elevado ao log de 2 na base 5. Opa, a base do logaritmo é igual à base da potência. Então, sobra quem? O 2. Se fosse assim, ó, 9 elevado ao log de, sei lá, 54 na base 9. Opa! 54. Tá bom? E tem essas duas propriedades que elas são importantíssimas. Olha só, pega a visãozinha. O log da multiplicação é a soma dos logs. Então, log de A vezes C na base B vai ser log de A na base B mais log de C na base B. E o log da diferença é a subtração. Exemplo, 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 para a gente poder ir para os exercícios, tá? Se eu falar assim, log de 5 vezes 3 na base 8. Dá uma quebradinha aqui, ó. Fica log de 5 na base 8, mais log de 3 na base 8. Olha que maravilha. Se fosse a multiplication aqui, ó, log de 5 terços na base 8, usando os mesmos números. Então aqui ia ser log de 5 na base 8, menos log de 3 na base 8. Então, assim, na multiplicação, você quebra em soma. Na divisão, você quebra em subtração. Tá? Antes de tirar dúvida, tá? Quem já foi meu aluno do primeiro ano aí, que deve estar dando risada, porque já sabe o que eu vou fazer. Eu costumo mostrar uma musiquinha para você memorizar. Uma musiquinha, professor, você tá doido? Olha só, tá no YouTube, se você quiser depois ouvir, assim, é uma vergonha alheia, mas você vai memorizar, você vai dormir pensando nessa música, tá? É um vídeo, aquelas videoaulas que passava na TV, de um carinha aí com o apelido dele é Tony Ninja. E olha a música do Tony Ninja. Dê um link. Vamos agora escutar nossa musiquinha de logaritmo. Som na caixa, DJ! Se log de 1 na base B igual a 0 e log de B na base B igual a 1, quando o expoente está no logaritmando, passe ele pra frente e vá multiplicando. Peraí, rapidinho, ó. Peraí, só um minutinho. É muito divertido. Se ele está na base, vai pra frente invertido. Aqui o Toninho já tem muita paciência. Se for antilog, vai dar uma potência. Com esse rap log você aprende brincando. Se o expoente é log, vai dar logaritmando. O log do produto vai dar uma soma, é o que você está vendo aí. E se for na divisão, vai dar diferença e não tem complicação. Você em casa comigo? Só log, 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 só log. Que vergonha alheia, professor! Mas olha só, depois, escuta essa musiquinha depois com calma, mas olha só, vamos detalhar o que ela fala.
Se log de 1 na base B é igual a 0, opa! E log de B na base B é igual a 1. Quando o expoente está no logaritmando, passa ele para frente e vai multiplicando. Se log de 1 na base B é igual a 0 e log de B na base B é igual a 1. Quando o expoente... Nossa, propriedade! Óbvio. Quando o expoente está no logaritmando, que é esse número grande aqui, passa ele para frente e vai multiplicando. Esse happylog é muito divertido. Se ele está na base, ele quem? O expoente. Se ele está na base, vai para frente invertido. Ele fala de antilog, que a gente vai comentar depois, tá? Ele não fala dessa propriedade aqui, mas com essa propriedade vocês já viram. Aí depois ele fala assim, o log do produto vai dar uma soma e você tá vendo aí. E se for na divisão, vai dar diferença e não tem complicação. Depois eu vou mandar o link, tá, para as coordenadoras desse videozinho, parece besta, para você memorizar, tá? É assim, se eu estiver na sala de aula, eu ia fazer todo mundo cantar, como eu faço, né? Fazer meus alunos passar vergonha alheia cantando assim, mas eles memorizavam. Eu lembro que tinha aluno que falava assim, professor, eu tô fazendo exercício e tô cantando a música aqui na minha mente, aqui fazendo exercício. Eu falei, nossa, que da hora. Então, assim, parece besteira, mas ajuda, tá bom? Mas vamos aqui interessa, pra gente não perder tempo? Vamos aplicar essas... Oi, diga, Pro. Tenho 2 perguntinhas aqui. Tá bom. Sobre a música? Estão pedindo para o senhor repetir as propriedades 3 e 4, por favor. Essa é uma delas. Tá bom. A 3 é a regra do peteleco. Como assim a regra do peteleco, né? Deixa eu apagar aqui o que tá escrito aqui, ó. Regra do peteleco é assim, ó. Se eu tenho... Peraí que eu... Canetinha errada aqui. Pronto. Ah, meu Deus, peraí. Pronto. Se eu tenho assim, log de 4 ao cubo na base 5. Quando você tem, ó, olha a música. Quando o expoente está no logaritmando, passa ele para frente e vai multiplicando. O logaritmando é o grande. Quando ele está elevado a uma potência, quando o expoente está em cima dele, passa ele para frente multiplicando. Então fica 3 vezes log de 4 na base 5. Ó, se o expoente está no logaritmando, passa ele para frente e vai multiplicando. Aí acontece assim, se for o contrário, se o expoente estiver na base, também vai para frente, só que vai invertido. Tá bom? Então, assim, a musiquinha. Eu só não vou repetir a música por conta do tempo, né? Mas assim, se o expoente está no logaritmando, passa ele para frente e vai multiplicando. E esse happylog é muito divertido. E se o expoente está na base, ele vai para frente invertido. Então, assim, ó, quando eu tenho log de A elevado a x na base B, manda esse x, dá um peteleco, ele vai para frente multiplicando. Quando esse x está na base, manda ele para frente também, só que vai ao inverso. Tá? Pro, qual a outra dúvida? A próxima, Pro, estão perguntando assim, poderia fazer 5 vezes 3 ou 5 dividido por 3? Ah, como assim, meu Deus? Aonde? Ah, tá. Eu acho que eu sei onde falaram. Na multiplicação e divisão, né? Tá, só que assim, ó. Se eu tivesse assim, log de 5 quartos na base 3. Você sabe qual é o expoente que eu devo elevar o... Peraí. Qual é o expoente que eu devo elevar o 3 para dar 5 quartos? Aí a gente quebra, porque depois eu vou ensinar um truque daqui a pouquinho. Então eu quebro nesse caso aqui, como é divisão, numa subtração. Tá? E quando é multiplicação, eu quebro numa soma. Combinado? Tá bom? Vamos aplicar essas propriedades no próximo exercício? Eu acredito que se alguém tiver alguma dúvida, vai ser sanado no exercício. Tá bom? Olha só, exercício da UEL, presta atenção. Ele quer o valor dessa geringonça aqui. Nossa, isso aqui coisa feia, né? Mas vamos resolver? Ó, deixa eu só escrever aqui bonitinho, ó, de novo, ó. Tem coisa aqui que já dá para matar de cara, se você é um bom observador. Ó, tá? Pera aí só um minutinho. Eu quero fazer exercício de Enem, tá? Acho que vai ser já o próximo, tá? Mas olha só. A primeira propriedade dizia que o 1 em qualquer base sempre dá 0. Pronto, eu já aplico aqui, ó. Ó, porque eu tenho aqui, ó, log de 1 na base 3. Isso aqui é 0. Opa, já apliquei a propriedade. Olha que maravilha. Então, vamos arrumar isso aqui, ó. Você concorda comigo que eu tenho o seguinte, ó. Deixa eu copiar o que sobrou aqui, peraí. Então, ficou log.
Esse 0,01 eu já vou consertar. Como assim? 0,01, você concorda que é 2 casas decimais. Então, isso daqui é 10 elevado a menos 2. Notação científica. Tá? Então, isso é log de 10 elevado a menos 2 sobre log, né? 1 sobre 64. Pega o 64 e escreve como potência de base 2. Dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, então isso daqui é o que a gente tinha feito lá no começo, né? 2 à sexta. Então, fica 1 sobre 2 à sexta. Tá bom? Vezes. Aí, vamos fazer esse 8 aqui. Você concorda que 8 é a mesma coisa? Olha só, 8 eu posso escrever assim, deixa eu ver... 8 por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, 8 é 2 ao cubo. Então, isso aqui fica log de raiz de 2 ao cubo na base 4. Tranquilex até aqui? Tá bom? Beleza. Dá para fazer muita coisa aqui. Sabe o quê? Quando não tem base, quer dizer que a base é 1. Opa! Oh, a base é 1, meu Deus. A base é 10. Tá? Quando não tem base, quer dizer que a base é 10. Tá bom. Olha só isso aqui. Log de B na base B é igual a 1. Opa! Quando o logaritmo e a base são iguais, dá 1, né? Tá. E tem uma outra propriedade que dá pra gente usar direto aqui, ó. É porque eu já ia usar um atalho, mas vou fazer aos pouquinhos, ó. Usa a propriedade do peteleco aqui, ó. Manda ele pra frente. Então, fica menos 2 vezes log. Olha só, ó. B na base B. Sobre. Tá? Eu já arrumo o resto aqui. Eu vou fazer aos poucos para ninguém se perder. Tá bom? Vezes log de raiz de 2 ao cubo na base 4. Então, repare, perceba, olhe, visualize que 10 na base 10 aqui dá 1. Opa! Então, menos 2 vezes 1. Isso aqui dá menos 2. Então, vamos lá. Então, aqui dá menos 2. Tá? Deixa eu só arrumar aqui. Espera só um minutinho. Espera aí só um minutinho. Menos 2 sobre, né? Aí, vamos arrumar o que... Opa, peraí. Peraí, menos 2 sobre, né? Aqui, ó, log de 1. Log. Pera só um minutinho, gente. Eu não gosto de usar a canetinha aqui no PowerPoint, porque é chato, mas tudo bem. Aí fica o log de raiz, já nem lembro mais. Pera aí que eu sou esquecido. De 2 ao cubo, tá? Pronto. Vamos resolver isso aqui. Agora, olha só. Esse 1 sobre 2 à sexta, eu posso consertar. Sabe como eu conserto isso daqui? Então, fica menos 2, tá bom? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente. Ó, então, 1 sobre 64. Ah, tá, é base 2 ali, né? Que eu tinha esquecido de colocar. Tá? É base 2 aqui, ó. Então, fica menos 2 sobre log, na base 2. Esse 1 sobre 2 à sexta é 2 elevado a menos 6. Tá bom? Esse raiz quadrada de 2 ao cubo tem uma regrinha que a gente fala assim, a regra da igreja, né? Não se ofenda aí quem talvez não é cristão, mas a regra da igreja é assim, ó, repete a base, quem tá dentro sobe, quem tá fora desce. Ó, pronto. Tá? Depois eu posso até demonstrar isso para vocês. Então, quando você tem aí uma potência dentro da raiz e você tem um índice da raiz quadrada é índice 2. Raiz cúbica é índice 3. Então, assim, é a regra da igreja. Quem está dentro sobe, quem está fora desce. Então, isso daqui fica vezes log de 2 elevado a 3 meios na base 4. E 4 eu já vou escrever 2 ao quadrado. Agora, pega a visãozinha aqui, ó. Ó, que maravilha. Vai ficar menos 2 sobre, né? Aí ali ficou log. Eu já vou usar a regra do peteleco aqui, ó. Menos 6 vezes log de 2 na base 2. Fechou? Tá? Aí vai ficar aqui vezes, tá? Aí o que eu vou fazer, ó. Eu vou já dar um peteleco aqui, tá bom? E aqui eu já dou um peteleco inverso. Espera aí que... Ó, porque aqui tá 2 ao quadrado, ó. Já dou um peteleco inverso. Aí fica aqui, ó. Meu Deus. Vezes meio, né?
vezes log de 2 na base 2. Ó, para quem não acompanhou, pega a visãozinha aqui, ó. Ó o que eu fiz, ó. Aqui eu dei um peteleco, caiu menos 6 para frente. Aqui eu dei um peteleco também, que a potência caiu 3 meios. Só que aqui o expoente está na base, dei um peteleco inverso, então ficou 1 sobre 2. Agora pega a visãozinha maneira aqui, ó. 2 na base 2, log de B na base B é igual a 1. Aqui dá 1. Aqui também dá 1. Sabe o que sobra? Lágrimas. E fora as lágrimas, sobra 2 sobre menos 6 vezes 1. Não é isso? Vezes 3 vezes 1, 3. Né? E 2 vezes 2, 4. Opa, dá para arrumar isso aqui, ó. Tá melhorando, né? E aqui era um menos 2, né? Então vai ficar menos 2 sobre 6 vezes 3, 18. Então fica menos 18 sobre 4. Estamos chegando lá. Tranquilo? Tá, sabe o que a gente faz? Aqui é a potência de potência. Oh, meu Deus, fração de fração. Então é a primeira vezes a inversa da segunda. Fica 4 sobre menos 18. Multiplicando aqui, menos com menos dá mais. 2 vezes 4, 8 sobre 18. Simplificando aqui por 2. Isso aqui dá 4 sobre 9. Peraí. Letra C de casa. Opa, voa a canetinha. Dúvidas? Temos sim, Pro. Temos 3 perguntinhas. Tudo bem, pode falar. A primeira, por que o senhor tirou 2 da base ali no log de 64? Tá bom. Então vamos pensar. A gente tem que usar as propriedades para a gente resolver. Tá? Log de 1 sobre 64 na base 2. Como a gente resolveria isso? Pensa em N motivos, N maneiras. Porque se a gente for assim, 2, você até poderia usar a definição, tá? Até poderia, né? 2 elevado a 1x ia dar 1 sobre 64, você resolveria, né? Vou fazer aqui no cantinho, ó. Até poderia, só que você ia perder um tempo da desgraça, ó. Porque ia dar aqui, ó, 2 elevado a x, ia igualar isso a 1x, que é igual a 1 sobre 64. Dá para fazer isso? Dá, claro que dá. Você acharia o x. Né? Mas assim, eu já usei a propriedade bonitinha. Eu peguei o 64, escrevi numa potência que dá para escrever, que é base 2. 2 à sexta. Caiu aqui. Tá bom? Aí isso daqui, 1 sobre 2 à sexta, então é 2 elevado a menos 6. Lembra? Quando é 1 em cima, o expoente é negativo. Né? Então ficou aqui, ó. Pera aí. Ficou aqui, ó. 2 a menos 6. Porque aí eu consegui aplicar a regra do peteleco. Claro que para você pegar essa manha, esse gingado, você precisa treinar. Mas assim, aplicar a propriedade e ser feliz. Porque aqui, ó, eu usei aquela propriedade lá da potenciação que vocês viram lá no primeiro ano. Peguei 8, escrevi uma potência de base 2. Usei aquela regrinha, né, que eu chamei de regra da igreja. Tem professores que usam outras figuras de linguagem, né? Que o expoente de dentro sobe e o expoente de fora, o índice da raiz desce. Tá? Então, 2 elevado a 3 sobre 2. Tá? Usei a regra do peteleco aqui também. Tá bom? Foi isso que eu fiz. Tá bom? Pro, as próximas dúvidas. Pro, a segunda é, em quais momentos eu uso a fórmula do peteleco? Tá. Quando eu uso a fórmula do peteleco? Tá. Quando o expoente está no logaritmando. Não tem outro motivo, não tem outra situação. Você tem a regra do peteleco, a regra do peteleco inverso. A regra do peteleco é quando o expoente está no logaritmando, no número maior. Se o expoente está na base, é o peteleco inverso. Então, assim que você vai usar. Então, assim, se você chegou numa situação, onde você tem isso aqui, ó, você tem 2 elevado a menos 6. E você sabe, ó, olha só que interessante, ó, 2 na base 2, isso aqui vai dar 1. Log de B na base B dá 1. Então, menos 6 dá um peteleco, ele passa multiplicando. Então, fica assim, ó. Menos 6 vezes log de 2 na base 2. Isso aqui é 1. Aqui é log de 2, né? Na base 2, 2 elevado a 3 meios na base 2. Aplica outro peteleco aqui sempre no expoente que estiver na base. Na base não, no logaritmando. Se o expoente estiver na base, aí é o peteleco inverso. Porque aqui, ó, o 4 é 2 ao quadrado. Tá bom? Porque qual é a ideia? Você vai manipulando a ponto de você ter uma situação onde você consegue cancelar o log, né? Cancelar entre aspas. Como assim cancelar? Quando o logaritmando é igual à base.
Tá bom? Então, aqui eu dei um peteleco no 3 meios aqui, ó, foi multiplicando. Deu um peteleco inverso, porque tá na base, né? 2 ao quadrado, deu um peteleco inverso, ficou meio. Tá? E log de 2 na base 2, log de b na base b é igual a 1. Combinado? Próxima dúvida, Pro. A última, a terceira, né? A última não, a terceira. Por que o expoente da base é meio e não 2? Expoente da base é meio, tá? Deixa eu ver se eu entendo. Expoente da base da onde, meu Deus? Peraí. Ah, aqui? Ah, não. Ó, aqui é 2 ao quadrado, tá? A base aqui. Aí eu dei o peteleco aqui, ficou meio, se for isso. Tá? É isso? Me confirme. Vamos esperar aqui ela responder, mas chegou alguma aqui, mais uma aqui, ó. Será que dá para repetir a partir da segunda parte, onde começou a fazer as contas? Ou seja, refaça o exercício. Tá bom. A Ana disse que era isso mesmo, viu? Da base. Ah, é o peteleco inverso, tá bom? Mas aqui, ó, eu vou apontar aqui, tá? Talvez eu pegue um pouquinho do tempo do professor, porque eu preciso terminar essa aula fazendo mais um exercício, tá bom? Mas olha só, eu vou apontar aqui com o laserzinho, ó, presta atenção. Log de 1 na base 3, tá? Propriedade. Se log de 1 na base b é igual a 0. Opa, então 1 em qualquer base é 0, isso é 0, tá bom? Log de 0,01, quando não tem nenhuma base é 10, fechou? Tá. Log de 0,01, tá, o 0,01 é 10 a menos 2. Eu tinha comentado isso anteriormente, que era assim, ó, nas outras aulas, por exemplo, 0,0005, isso daqui, ó, tem 3 casas depois da vírgula, então é 5 vezes 10 a menos 3. Se fosse assim, 0,082, isso vai ser 82 vezes 10, né, a menos 3. Tá bom? Então, sempre vai ser assim. Então, aqui no caso, é 0,01, então é 1, nem precisava colocar, vezes 10 a menos 2. Então, isso daqui, o 0,01 é o 10 a menos 2. Coloquei aqui. Ó, aqui deu 0, aqui não tem base, é 10, o 0,01 é 10 a menos 2. Tudo bem? Aqui 64 é 2 a sexta, na base 2, eu tinha esquecido de colocar aqui, ó, base 2. Combinado? Aí você tem o seguinte, ó, deu um peteleco aqui, passou multiplicando, ficou menos 2 vezes log de 10 na base 10. Cancelou, aqui deu 1. Tá bom? Aí eu continuei no outro slide aqui, ó. Eu acabei pulando um sem querer. Então aqui, o que eu fiz? Isso daqui, 1 sobre 2 a sexta, quando tem 1 em cima, você copia a potência com o expoente negativo. Tá bom? Esse raiz de quadrada, né? De 2 ao cubo, raiz quadrada, o índice da raiz é 2. Tá? Porque é raiz quadrada, né? Quando for raiz cúbica vai estar o índice 3, enfim. Então, é raiz quadrada de 2 ao cubo. Tá? Regra da igreja, quem está dentro sobe, quem está fora desce. Tá? Tem uma colega que fala assim, regra da fofoca, quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Mas dá na mesma, tá bom? Tá, então aqui esse raiz quadrada de 2 ao cubo, isso é 2 elevado a 3 meios. O 4 eu escrevi como 2 ao quadrado. Opa, dá para usar 2 peteleco, professor. Isso aí. O 3 meios, dá um peteleco, passou multiplicando. O menos 6 aqui, ó, já tinha falado, né? Dá um peteleco, passa multiplicando. O 2 ao quadrado, tá? Então tá o expoente na base. Dá um peteleco, vai inverso. 1 sobre 2. Se fosse 2 à quinta, dá um peteleco, ia dar 1 sobre 5. Tranquilo? Aí vai acontecer o seguinte, ó. Log de 2 na base 2 dá 1. Log de 2 na base 2 dá 1. Então, isso dá menos 2 sobre menos 6 vezes 1, vezes 3 meios, vezes 1, vezes meio, vezes 1. Tá? Então, ficou menos 6 vezes 1, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 2, 4. 6 vezes 1 vezes 3 dá 18. Então, dá menos 2 sobre menos 18 sobre 4. Quando eu tenho uma fração sobre outra fração, repito de cima e multiplico pelo inverso do de baixo. Então, fica menos 2 vezes 4, dá menos 8 sobre 18, menos 18. Menos com menos dá mais, então fica 8 sobre 18. Simplifica, dá 4 nonos. Combinado? Pro?
Pro, mais duas. O pessoal tá empolgado bom. aqui. Vamos lá. Tá. Pro, sempre que houver log de um decimal, a melhor alternativa é substituir ele por um número em notação? Com certeza, porque na maioria dos casos a base sempre vai ser 10. Aí você vai conseguir fazer aquela regrinha lá de ter o logaritmo e a base iguais e anular. Sempre. A maioria dos exercícios de vestibular vai trabalhar com logaritmo decimal, quando a base é 10. Perfeito. Então, quando for o número decimal, transforma em notação científica. A melhor coisa a se fazer. Tá bom? Próxima Mais dúvida? uma. Fechou. Pro, é possível a expoente em um log ser número quadrado? Aliás, Era? desculpa, quebrado. O expoente? Poder pode, mas pensa comigo, ó. Tá vendo que aqui é 3 meios? Quanto é 3 dividido por 2? 1,5, é a mesma coisa. Claro que em 99% dos casos vai ter em forma de fração. Mas se tivesse número decimal, transformaria em fração. Porque 3 meios, isso aqui é o que é? 3 dividido por 2, que é 1,5. Tá bom? Mais alguma dúvida, Pro? Não, tranquilo. Não, chegou uma aqui, ó. Como sabemos a propriedade que vamos usar? Prática, não tem outro segredo. Tá bom? Prática. A ideia é você pegar, vou deixar uma lista de exercício, faça a lista, joga na internet assim, exercícios de logaritmo, vestibular. Você vai ver, é prática. Não tem assim uma receita de bolo. No começo você vai travar, mas conforme você for fazendo, vai ter uma hora que você vai bater o olho e você vai conseguir aplicar a propriedade. Não tem outro segredo. Tá bom? Olha só, eu vou fazer mais um exercício para a gente finalizar, tudo bem, Pro? Tá? Acredito que o Diogo tá aí. Diogo, me perdoe, mas eu vou pegar uns 5 minutinhos da sua aula, tá bom? Na próxima aula, gente, ó, vou fazer um pedido, tá? Eu sei que vocês têm aí as tarefas do dia a dia, das matérias, enfim, mas assim, faça a lista de exercícios que eu vou passar para as coordenadoras e na próxima aula a gente vai corrigir, tá bom? Gente, olha só. Lembra que eu mostrei para você um exercício de logaritmo, onde ele falava do terremoto, que é um contexto muito usado aí nos vestibulares. Um outro contexto, que inclusive é um conteúdo de química, só que aqui eu vou me focar na matemática, é o cálculo de pH. Porque a fórmula do cálculo de pH, vocês, o pessoal do terceiro ano já deve ter estudado isso em química. O cálculo de pH é dado pela fórmula 1 sobre x, sendo x a molaridade. Olha só. Tá? Então, assim, eu vou usar apenas matemática aqui, tá? Esquece a teoria aí em relação à química. Mas olha só. O pH do sangue é dado por essa fórmula. O pH, então, log de 1 sobre x, sendo x a molaridade dos íons de H3O, né? HO3, né? Se essa molaridade for dada por 4 vezes 10 a menos 8 e adotando log de 2 igual a 0,30. Isso é uma novidade, que por isso que eu queria fazer esse exercício agora. Porque assim, existem alguns valores para o log que você não consegue calcular usando os conceitos básicos que você sabe. Por exemplo, log de 2 na base 10. Me fala qual é um expoente para o x, um valor de x, onde 10 elevado a x é 2. Usando os recursos, né, do ensino básico, a gente não sabe fazer. Tá? Isso daqui é calculado por aproximação, usando o conceito da graduação chamado polinômio de Taylor. Mas isso não interessa. Esse tipo de log, quando o exercício usar, ele já vai te dar a resposta. Quando for um log que você não consegue calcular usando os recursos que você tem, ele vai te dar. Tá? Então, assim, ele está falando que em algum momento vai ter um log de 2 na base 10, quando não tem base é 10, e você vai trocar por 0,30. Fechou? Tá. Ele está falando que a fórmula... Peraí só um minutinho que o Zoom está me atrapalhando de novo aqui. Tá. Ele está falando que a fórmula do pH é essa aqui, ó. pH é igual log de 1 sobre x. Essa é a fórmula do pH, onde ele fala que o x é molaridade. Se essa molaridade for 4 vezes 10 a menos 8, opa, troca o x por 4 vezes 10 a menos 8. Então vai ficar que o pH vai ser igual a log de 1 sobre 4 vezes 10 a menos 8. Percebeu? Tá? Aí, assim, ele tá falando, ó, usando log de 2 igual a 0,30. Ou seja, você vai mexer nisso daí e vai ter um momento que você vai ter aí um log
de 2 na base 10. Combinado? Perfeito. Olha só aqui, ó. Eu vou copiar isso no outro slide, tá bom? Para ter espaço. Então vai ficar o pH é igual ao log de 1 sobre 4 vezes 10 a menos 8. Vamos brincar com propriedade? Lembrando que quando não tem base, é base 10. Tá, lembre isso aqui, ó, log de A dividido por C na base B. Log da divisão é a subtração. Lembra disso? Eu repito a base. Pronto, é uma divisão. Tá? Então, sabe o que eu faço? Eu quebro. Então, isso fica log de 1 na base 10 menos log de 4 vezes 10 a menos 8 na base 10 também. Olha só, então, aqui ainda dá para você brincar mais um pouco. Porque aqui eu tenho uma multiplicação. A multiplicação eu quebro em soma. A gente viu isso. Quebra em soma. Então, aqui fica log de 1 na base 10 menos, abre parênteses, porque eu vou quebrar isso em soma. Então, fica log de 4 na base 10, já estou acabando, mais log de 10 a menos 8 também na base 10. Combinado? Perfeito. Tá vendo? Eu quero que brote um log de 2. Opa, tem que brotar um log de 2? Tenho 4 na base 10. Eu quero que apareça um log de 2 na base 10. Sabe o que eu faço? Opa, peraí. E PowerPoint. Tá, sabe o que eu faço? O 4 é 2 ao quadrado. Eu sei que a sua mão tá coçando para colocar um zero aqui, né? Mas aí a gente faz. Então, aqui vai ser log de 2 ao quadrado na base 10. Tá bom? Mais log de 10 a menos 8 na base 10. Alguém falou assim, professor, quando eu sei que tem que usar o peteleco aqui? Pronto, você tem expoente aqui? Tenho peteleco em cada um. Ó, que maravilha. Então, aqui eu tenho, ó, log. Já vou arrumar isso aqui. 1 na base 10 menos. Dá um peteleco, fica 2 vezes log de 2 na base 10, mais, ou melhor, nem mais, né? Já posso passar direto aqui, ó. Do outro petelequinho aqui, ó, fica menos 8, tá bom? Menos 8 vezes log de 10 na base 10. Dá para brincar agora. Porque você tem, ó, a musiquinha. Se log de 1 na base B é igual a 0. Opa, log de 1 na base 10 é igual a 0. E log de B na base B é igual a 1. Opa, isso aqui é 1. Propriedade! Propriedade. Então aqui fica, ó. Aqui é 0, ignora, fica menos. 2 vezes. Quem é o log de 2 na base 10, professor? 0,30! Então você vai colocar aqui, ó. Sou doido, né? 0,30 menos 8 vezes 1. Então você tem aqui menos 2 vezes 0,30 dá 0,60. Menos 8 vezes 1 dá 8. Tá? Tá. 0,60 menos 8 dá menos 7,4. Ou 7,40, né? E menos com menos a mais. Tá. Será que acertei? Será que acertei? Será que acertei? Será que acertei? Letra E de escola! E! Vamos lá, dúvidas? E a gente finaliza. Tá bom? Pro, até agora tá tranquilo. Só a Fernanda disse que não apareceu o cálculo, mas alguém não conseguiu ver o cálculo? Aqui apareceu tranquilamente. Ah, é? Nossa, que estranho. Tá? Mas essa aula vai estar em vídeo, eu vou estar disponibilizando o PowerPoint, tá bom? Aí, assim, nas próximas aulas eu vou fazer os outros exercícios, ó, exercício de Enem, tá? Eu vou estar fazendo esse exercício para vocês, deixa eu ver se tem outro aqui. Tá? Esse exercício, tá? Vou fazer um exercício que caiu ano passado e eu vou fazer um exercício do Enem, vai ser só a nível hard na próxima aula, tá? Se não der para fazer tudo na próxima aula, eu faço mais uma. Eu quero que você absorva isso, que é um conteúdo que cai todo ano, tá? Vou fazer um exercício que fala do LN. Lembra que eu falei lá no começo, daquele log onde a base é uma constante? Eu vou fazer um exercício desse, que é difícil.
Esses exercícios vão estar na lista já para você tentar pensar, tentar fazer. Vai ter uns mais fáceis, os médios, os difíceis. Vocês vão ver que essa lista eu fico inspirado. Eu coloquei muito Enem Infuvest, tá? Mas é isso, tá? Nenhuma dúvida, Pro? Então a gente pode finalizar então, porque já deu meu horário. Pro, sem dúvidas, muito obrigada. Imagina. Muito boa aula, viu? Muito boa Obrigado. mesmo. Parabéns. Obrigado. Diogo, tá aí? Tá aí. Tava E aí, mentindo. aprendeu bastante matemática? Oi? Aprendi. Você gosta mesmo de logaritmo, hein, cara? Você percebi que você estava mais animado essa aula de hoje. Quando eu dou essa aula no dia a dia, eu canto aquela paródia, os alunos cantam, a sala fica toda agitada. Ah, que legal, meu. Não, o pior que o logaritmo Ô, Jonatas. é um calcanhar de Aquiles de muita gente, viu? Porque Sim. normalmente você tem aí no vestibular sempre cai logaritmo e as pessoas ficam morrendo de medo quando vejam a log e fica assim, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Mas, realmente, essa aula foi muito boa. Parabéns. Obrigado. Oi, professor. Jonatas, Oi. muito obrigado pela sua aula, parabéns. Tenho certeza que todos nós aí gostamos dessa excelente aula. Professor Diogo, vamos dar 2 minutinhos para os alunos poderem ir ao banheiro, beber uma água para o senhor dar continuidade ao intensivão, pode ser? Pode, sem problemas. 2 Então, minutinhos. 2 minutinhos, queridos alunos, e nós voltamos, tá bom? Beleza. A partir de agora, contando, até daqui a 2 minutos. Cris? Oi, boa noite. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Você consegue Val. colocar uma musiquinha? Consigo sim. Eu tô só com o celular, tô sem máquina aqui. Agora tem pessoas infectadas, portanto, são apenas 5 as cidades que não têm qualquer registro de Covid-19 no estado de São Paulo. E assim nós encerramos esta edição do SP2. Todas as nossas reportagens estão lá no Globo, o Jornal Nacional começa às 8h30 e no G1 você sabe, você encontra outras informações sobre a Covid-19. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Pois as flores nunca murcham e o céu é
lá eu sigo meu eterno e bom país. Vou rever os meus amigos para sempre ser feliz. Aquele lá eu sigo meu eterno e bom país. Vou rever os meus amigos para sempre ser feliz. Muito bem, voltamos aí para dar continuidade ao nosso intensivão dessa segunda-feira. Professor Diogo, está a postos? Opa, então sim. Antes, professor, de você dar continuidade, eu quero agradecer aí ao comportamento dos nossos alunos, parabenizá-los, tá show de bola. Professora Cris, tem alguma orientação a mais para passar? Pessoal, para quem entrou depois, né, o mesmo segue na aula do professor Diogo. As perguntas são direcionadas a Cris Alves, que no caso sou eu, e eu vou direcionar as perguntas ao professor, tá bom? Então pode direcionar. Boa aula, Pro. Qualquer coisa, Obrigado. nós estamos aqui para o suporte, tá bom? Beleza. Obrigadão. Professor Diogo, com você. Valeu. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Nossa aula passada, né, a gente teve um assunto bem interessante, né? Nós discutimos e abordamos, né, sobre a filosofia, sobre o conceito da filosofia, né? Apenas relembrando alguns pontos, porque hoje eu vou fazer uma lista de exercícios com vocês. Selecionei 7, 8 exercícios que eu achei bem relevantes, né? Para a gente estar aqui fazendo juntos, né? Vou estar fazendo comentários de cada exercício com vocês. Apenas lembrando alguns pontos, né, principais da nossa aula passada, né? Primeiramente, né, o conceito da filosofia, que eu, né, expliquei para vocês que a filosofia ela vai ser a mãe, né, de todas as ciências, de todas as áreas, né? Tanto das exatas quanto das biológicas, quanto das humanas, né? Tudo vai partir do pensamento filosófico, né? Não sei se vocês conhecem, né, a raiz da palavra filosofia, né? Filosofia significa amigo do pensamento, né? Ou seja, você, a pessoa, no caso que está filosofando, ela está sendo amiga do pensamento, né? E por isso que todas as ciências, né, elas partem da filosofia, né? Então, por isso que a filosofia é extremamente importante. E você pode perceber que todos os filósofos da antiguidade, em sua maioria, né, são astrônomos, são matemáticos, são pessoas de diferentes áreas, né, das exatas, das humanas, das biológicas, e são filósofos, né, porque, como eu falei, eles partem, né, do que não existe, né, eles tentam descobrir, né, colocando hipóteses para responder aquilo que a natureza apresenta para eles e tentam responder os diversos tipos de questionamentos da humanidade, né. Então, isso que a gente viu é, né, sobre o conceito principal do que é a filosofia. Nós vimos, né, sobre os 3 principais filósofos da antiguidade, então Sócrates, Platão e também o Aristóteles, né, que são os 3 principais filósofos que marcaram ali, né, a Grécia Antiga e também marcaram toda a nossa filosofia, né. Vimos também sobre os períodos, né, da filosofia, então o período pré-socrático, depois o período socrático, quando Sócrates, né, estava vivo entre as pessoas, e também o período helenístico. O período helenístico, só para lembrar, né, foi o período onde as pessoas, os filósofos, né, começaram a pensar, né, a relação, né, da busca da felicidade, a busca das virtudes, né? Esse foi o período ali pós-Sócrates, né? Depois que Sócrates já havia morrido. Tá? E hoje nós teremos essa lista de exercícios que eu preparei para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Então, primeiro exercício da nossa lista, né? Deixa eu só minimizar aqui minha câmera, senão vai ficar bem no meu texto, aí não dá muito certo. Bom, primeiramente, né, de acordo com Tales de Mileto, né, a água é a origem e matriz de todas as coisas. Essa maneira de reduzir a multiplicidade das coisas a um único elemento foi considerada uma das primeiras expressões da filosofia. Por quê? Aí nós temos aí algumas alternativas. A alternativa A, que ele fala que é um questionamento sobre o fundamento das coisas.
B, enuncia a verdade sobre a origem das coisas. C, é uma proposição que se pode comprovar. D, é uma proposição científica. Ou E, é um mito de origem. Tá? Vamos analisar cada alternativa e ver qual que é a alternativa correta e por que ela é correta e as incorretas, por que elas são incorretas, né? Começando aqui pela A, alternativa A. Então, Tales de Mileto falar que a água é a origem e matriz das coisas seriam questionamentos para o fundamento das coisas, né? Essa alternativa, eu odeio quando a correta é a primeira, né? Porque eu já mato, assim, as outras, né? Mas, enfim, por que é a A? Por que isso pode ser a A? Porque, assim, filosofia, gente, ela vem de questionamento, tá? Vem de questão, vem de você indagar, questionar, se perguntar, né? E Tales de Mileto, ele faz esse questionamento, né? Lembrando, gente, que o período pré-socrático, né? A filosofia, né, girava em torno do quê? Da cosmovisão, né? Ou seja, da religiosidade, né? Então, assim, todos os filósofos, né, da escola jônica, né, que foi a primeira escola filosófica que teve lá na Grécia, eles vão partir do pressuposto, né, de que a natureza, eles têm que entender a natureza, né? Eles precisam entender a natureza, né? Nossa, quando alguém entra, minha tela fica pequena aqui do... Bom, saiu. Vamos lá, continuando. Então, o que acontece, né? Eles partem desse pressuposto, né, que eles querem saber, né, sobre a origem da vida, a origem do universo, né? Isso que é a escola jônica, né? A escola pré-socrática, né? Então, Tales de Mileto, ele é o principal filósofo dessa escola. E ele vai dizer o seguinte, ele vai questionar, e nesses questionamentos ele começa a pensar e ver que a água é um elemento essencial para toda a vida, e ele pressupõe, né, que a água é a origem e matriz de todas as coisas. Por quê? Se tudo depende da água, né, se tudo você precisa da água, logo, né, a água vai ser algo fundamental, né, para a essência do universo, da vida e de tudo, né? Então, é um questionamento sobre o fundamento das coisas? Sim, é um questionamento sobre o fundamento das coisas que partiu, né, de Tales de Mileto, na primeira escola jônica, né, da filosofia pré-socrática. A B, vamos ver a B. A B, ele fala assim, enuncia a verdade sobre a origem das coisas. É meio perigoso você falar, quando você já vê isso aqui, enuncia a verdade, olha, na filosofia, tá, gente? Quando você fala assim, verdade, a verdade é algo muito subjetivo, né? O que é verdade? Né? A verdade é algo muito relativo, ainda mais na filosofia, né? Para o campo da filosofia. Eu digo até que, para a filosofia, a verdade é algo que ela ela não existe concretamente, né? Porque o que é verdade para uma pessoa pode ser que não seja de verdade para outra pessoa. As verdades, elas se mutam, ela é algo mutável, né? E ela se muta a partir do quê? A partir do que da pessoa, do conhecimento do que aquela pessoa tem da vida, do mundo, do ser, né? Então, o conhecimento que ela tem sobre ela, o conhecimento que ela tem sobre a natureza, ela vai ter um tipo de uma verdade, né? Então, para a filosofia, a verdade é algo que se muta, né? É algo que pode variar, é uma variável, né? Então, falar que Tales de Mileto enuncia a verdade sobre a origem das coisas é algo muito pesado para a filosofia, né? É um termo que a filosofia já não gosta de usar e seria um termo que fala assim, que ele está dizendo que aquilo ali, e a verdade é essa, né? Então, não podemos dizer que seja isso. Porque Tales de Mileto, ele não fala que é 100% de certeza. Ele levanta um questionamento, né? Ele levanta uma hipótese, uma ideia, né? Então, não pode ser a letra B por causa disso. Letra C. É uma proposição que se pode comprovar. Gente, é uma proposição que a gente pode comprovar? Nós podemos comprovar que a água é a origem e matriz de todas as coisas? Tales de Mileto, os filósofos jônicos, eles conseguiram comprovar de que a água é a origem e matriz de todas as coisas? Não. Eles não comprovaram, muito menos a gente. Né? A gente não comprovou também, né? Que a água é a origem de tudo. Né? Então,
Não é algo que você pode comprovar. D. É uma proposição científica? Também não. Por quê? Para você ter ciência, você tem que ter teste, tá? A ciência, gente, não é só achismo, né? Você falar assim, olha, eu acho que isso aqui pode dar certo e, enfim, então, essa é a minha verdade sobre esse assunto, tá? Isso não é ciência, tá, gente? Ciência é algo que você tem que provar, que você tem que comprovar, né? Você tem que fazer testes, você tem que ver os lados negativos, o que deu certo, o que deu errado, fazer anotações, observar, e aí sim você pega e faz uma teoria. Tá? Se você consegue provar, comprovar aquilo que você está querendo dizer, ou aquilo que você está pesquisando, isso sim é ciência. Agora, proposição, achismo, talvez, mas, e se, isso não é ciência, tá? Isso é hipóteses. É um dos caminhos da ciência, né? Então, por exemplo, para você descobrir, vamos dar um exemplo bem concreto hoje em dia aqui das vacinas, medicamentos do Covid, tá? Eu não vou entrar em méritos de política, do que é certo, do que não é certo, tá, gente? Mas eu vou dar esse exemplo que é algo bem assim do nosso cotidiano, para vocês entenderem o que seria algo científico, tá? Vamos dar o exemplo aqui da vacina, né? E da hidróxido de cloroquina, tá certo? Dois tipos de vertentes. As vacinas estão sendo testadas, estão sendo pesquisadas, está tendo provas, está tendo comprovações, etc., avanços, testes, recuos e testes novamente. Isso faz parte da ciência. A hidroxicloroquina, né, também faz parte da ciência, né? Então tem várias pessoas que já falaram algo que não pode dar certo por vários fatores, etc. Mas tem muitas pessoas que acreditam que ela pode dar certo. Né? Agora, a sua preposição, você fala assim, não, eu acho que isso dá certo e pronto. Isso não é científico, né? Isso parte de uma hipótese. Né? Então, assim, só que você não testou aquilo, você não fez milhões de testes para saber se dá certo, se não dá certo, e por que que não dá certo, ou se por que que dá certo, tá? Então, voltando aqui para o assunto da questão, falando sobre que a água é a origem e matriz de todas as coisas, não pode ser preposição científica, porque não foi testado, né? Tales de Mileto não testou, os filósofos daquela época não testaram, né? Só levantaram uma hipótese e pensaram, pode ser isso, né? Vamos levantar um questionamento. Então, por isso que não pode ser a D também. E é um mito de origem. Aí já avacalhou. Tá? Não tem nada a ver. Né? O Tales de Mileto ele nunca compara, né, que a água é a origem da matriz, etc., como uma forma de um mito, ou uma forma de uma parábola, né, ou uma forma, né, de você fazer um pensamento. Não. Foi um questionamento que ele fez, que ele levantou, porque ele observava a água. E os filósofos jônicos, né, os primeiros filósofos, eles observavam muito a natureza e observavam a natureza para você desvendar os mistérios, né, da divindade, os mistérios da vida, da origem de tudo, né? Então não pode ser aí também. Resposta A, né? Nossa, estava até aqui, eu acho já, né? Resposta A, tá? Vamos lá. Segunda questão. Segunda questão é uma do Enem e fala o seguinte. Antes disso, tem uma pergunta dessa primeira questão, ou, professora, eu posso prosseguir? Tranquilo, Pro. Tranquilo? Então tá bom. Vamos lá. Segunda questão. Segunda questão é uma do Enem e fala o seguinte. Tomemos o exemplo de Sócrates. É precisamente ele quem interpela as pessoas na rua, os jovens no ginásio, perguntando: tu te ocupas de ti? O Deus o encarregou disso. É sua missão e ele não abandonará. Mesmo no momento em que for ameaçado de morte, ele é certamente o homem que cuida do cuidado dos outros. Esta é a posição particular do filósofo. O fragmento evoca o seguinte princípio moral da filosofia socrática, presente em sua ação dialógica. Aí ele fala o seguinte, né? A alternativa A, examinar a própria vida. B, ironizar o seu oponente. C, sofismar com a verdade.
D, debater visando a aporia. Ou E, desprezar a virtude alheia. Tá? Vamos lá. Primeiramente, vocabulários, né? De cara, eu sei que muita gente não vai saber dois termos aqui, sofismar e aporia, tá? É por isso que é muito bom você ler bastante coisas, né? Principalmente quando você vai estudar filosofia, né? Enfim, você enriquecer o seu vocabulário, tá? Sofismar com a verdade seria o seguinte, você encobrir algo, né? Você fazer como se fosse uma mentira, uma falsificação com a verdade, né? E debater visando a aporia seria dificuldade, complexidade, tá? Então, apenas salientando esses dois vocábulos aqui para vocês conseguirem entender esse exercício. Mas, volto a dizer, se vocês querem fazer um bom vestibular, vocês precisam melhorar o vocabulário de vocês. Inclusive, é bom você melhorar seu vocabulário não para só filosofia, né, para história, para geografia, enfim, né, mas principalmente para a sua redação, né? A redação conta muito no Enem. E a banca examinadora, quanto mais palavras e vocábulos que você utilizar enriquecendo aquele seu pensamento, né? Você usar sinônimos, etc., mais pontos você ganha, né? Do que você ficar usando tipo, as mesmas palavras várias vezes, isso você acaba perdendo um pouco de pontos na redação. Então, você saber também um pouco mais de vocabulários, além de te ajudar em muitas questões de filosofia, sociologia, da história, de português, te ajuda também na redação, tá bom? Vamos lá, então. Letra A, examinar a própria vida, né? Será que o filósofo, né, o Sócrates, ele está querendo dizer isso, né? Olha, examine a sua própria vida, né, com esse fragmento. Vamos analisar de novo, né? É precisamente ele que interpela as pessoas na rua, os jovens no ginásio, perguntando: tu te ocupas de ti? Eu já poderia parar aqui para responder essa questão. No momento que ele fala assim, ó, tu te ocupas de ti, ou seja, você cuida de ti, você pensa em ti, você te conheces, né? Ou seja, você examina a sua própria vida, e se você tiver um conhecimento prévio de Sócrates, né, e lembrar na hora do seu vestibular que Sócrates é um filósofo que ele vai realmente fazer uma ruptura, né, na filosofia, né, porque a filosofia vem lá da escola jônica, né, falando apenas sobre o modelo pensamento em relação à natureza, né, você pensar, interpelar, né, com a natureza. Quando você entra em Sócrates, ele tira o foco da natureza e das questões divinas e vai para o foco humano, antropológico, né? Então, examinar a própria vida é um princípio socrático. Então, você já mataria a questão aqui, né? Mas vamos ler as outras questões, né? Deixa eu pegar aqui uma canetinha, tá? Então, onde poderia já dizer, aqui, né, que poderia ser essa questão aqui, ó, né? Por causa dessa palavra que ele fala aqui, ó, dessa frase. Tu te ocupas de ti, né? E ainda ele continua, né? O Deus o encarregou disso. Aqui, ó, é sua missão, tá? É sua missão. Mesmo, ó, e não abandonará mesmo no momento que nessa formação de morte, né? Então, isso que pensa o filósofo, né? O filósofo, né? Eu estou baralhando aqui as palavras já. Então, olha só. Vamos lá, continuando. Então, pode ser a A, né? Vou deixar uma bolinha aqui na B, ironizar o seu oponente. Gente, ó, lembrando, tá? Em Sócrates, ironia, tá? Não é a ironia que a gente solta no nosso dia a dia, tá? Não é você pegar e falar assim, não, isso aqui foi uma ironia, né? Tudo bem com você? Tô bem. Né? Sim, eu tô ironizando, né? Não é. Tá, gente? Não é de modo agressivo, não sabe, você trazendo um sentimento ruim para outra pessoa. Não é essa a ironia de Sócrates. A ironia de Sócrates é o quê? Você desconstruir o pensamento do seu oponente. Não é desconstruir com violências verbais, etc. Não, são com questionamentos, né? Aí você tem, por exemplo, né, a maiêutica, que é o quê? Ele vai questionando você, vai questionando, você vai respondendo, até que você desconstrói aquele pensamento que você tinha e reconstrói um novo pensamento, né? Assim como a gente fez um exercício desse na aula passada, né, sobre o ladrão, né? Eu não estou dizendo, relembrando, não é o ladrão
aquele que, por exemplo, faz uso da violência discriminada. O ladrão, por exemplo, aquela mulher que foi presa por 4 anos porque ela foi no supermercado e roubou um pote de manteiga para alimentar a sua família, por exemplo, né? Então, é que esse ladrão, essa ladra, é uma pessoa de má índole? Ou é uma pessoa que não teve oportunidades na vida, foi condicionada àquele sistema, enfim, né? Então, assim, isso é ironizar, é você tentar desconstruir um pensamento, de achar que todo ladrão tem uma índole má, e que todo ladrão é uma pessoa que, sei lá, é usada pelo diabo, né? Mas você desconstruir esse pensamento e reconstruir um novo de você ter uma visão mais humana e saber discernir, né, as pessoas, tá? Então, isso seria uma ironia, né, para Sócrates, tá? Então, aqui ele está ironizando o seu oponente? Não, aqui ele não está desconstruindo nada, né? Aqui ele não está, na verdade, desconstruindo nada. Na verdade, não, ele está exclamando, né? E questionando, né? É um questionamento meio assim, ó, tu te ocupas de ti? Né? Você examina a sua vida? Você, no caso, o Deus não carregou disso, sua missão, né? Você conhece a sua própria vida, conhece o seu ser? Ele está questionando, não está ironizando. Então não pode ser isso aqui. Sofismar com a verdade, né? Em nenhum momento Sócrates aqui ele está sofismando com nada, ele não está pegando, faltando com a verdade, encobrindo a verdade, né? Não, pelo contrário, ele está trazendo assim um questionamento, né? Fazendo a pessoa pensar, né? Então não pode ser assim também. Debater visando a aporia, né? Uma dificuldade, né? Uma complexidade, poderia até ser, né? Você faz no momento ali, você fala assim, nossa, não, é uma dificuldade, né? A pessoa, né, pensando aqui, né, qual que é a sua missão, né? Poderia até escorregar nessa daqui, tá? Mas por que não pode ser? Porque aqui ele não está dizendo uma complexidade, né? Uma dificuldade real, né? Ele está questionando sobre você, sobre a sua vida, né? Sobre a própria vida humana, tá? Então, não pode ser AD. Aí, que é, para mim, assim, você já podia, na hora que você bater o olho, você já elimina completamente. Desprezar a virtude alheia, não tem nada a ver. Ele não está desprezando jamais a virtude alheia, tá? Então, não pode aí é a alternativa que os vestibulares colocam, assim, só para esculhambar mesmo, né? Enfim. Inclusive, no Enem, né, gente, tem uma jogadinha, né? Que, por exemplo, isso aqui para filosofia é uma questão fácil, tá? Então, por exemplo, se você erra uma questão fácil dessa, porque você precisa ter um conceito socrático, né, de Sócrates, né, e interpretar o texto, tá? Se você erra, né, e ter vocabulários, né, obviamente, né, saber o que é sofismar, saber o que é aporia, mas é considerado fácil, tá? Não é uma dificuldade muito intensa, não. Se você erra uma questão dessa, ainda coloca uma alternativa aí, por exemplo, né, que não tem nada a ver com o texto, você acaba ficando na pontuação final, mesmo que você acerte a mesma quantidade de pontos que determinado candidato, né, mesmo que você acerte as mesmas questões, né, o número de questões, mas se você errar uma dessa e o outro camarada acertar e acertar uma difícil, ele vai passar à sua frente no quesito de desempate, tá? Então, assim, toma bastante cuidado, tá, gente, com questões do Enem, tá? Que eles fazem esse método que é o método anti-chute, né? Você tem que saber o básico, né, para conseguir fazer os mais avançados. Então, alternativa A, examinar para a vida. Então, nós temos aí a alternativa A. Deixa eu ver as horas para não perder, né? 8h05, beleza. FUVEST, tá? Essa aqui da FUVEST é interessante. Vamos lá. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que melhor servir para explicar por que a filosofia grega divide-se em pré-socrática, socrática e pós-socrática. Essa questão aqui do Enem, ele vai trazer um quesito bem conteudista, né? Ou seja, você tem que saber dominar bem ali esse conteúdo para você conseguir responder essa questão, tá? Vamos lá. Primeira a alternativa. Para homenagear o filósofo Sócrates, que foi morto injustamente pelo regime totalitário ateniense. Então, foi por isso que houve o pré-socrático,
pré-socrática, socrática e pós-socrática? Não, a gente não tem nada a ver, tá? A morte de Sócrates, por maneira mesmo que foi injusta, né? Injusta, a gente vê hoje, né, que foi morto injustamente, mas para os padrões da época, ele foi julgado e falou assim, não, né, foi justo a morte dele. Né? Então, não. Né? E mesmo hoje, né, as pessoas, os filósofos, né, observando, né, e nomearam, né, pré-socrática e pós-socrática, eles não nomearam por causa disso, por causa da morte injusta dele lá no regime de Atenas. Tá? Então, não teve nada a ver com isso daqui. Ah, cadê minha canetinha? A canetinha às vezes some aqui. Tá? Então, não pode ser A. AB. Para reconhecer a importância do pensamento de Sócrates, discípulo de Platão e grande mestre da atividade clássica. Aí você pega e fala assim, nossa, interessante, né? Pode ser isso mesmo, né? Porque você reconhece a importância do pensamento de Sócrates, e aí, né, você divide o período de tempo. Mas qual que é o problema dessa alternativa? Quando ele coloca que Sócrates, na verdade, é discípulo de Platão. Na verdade, não é isso. Quem veio primeiro? Sócrates. Quem foi seus discípulos? Platão e Aristóteles. Então, isso aqui, ó, tá vendo? Conteúdo. É básico, tá? Você não pode marcar isso aqui, porque se marcar isso aqui é um erro muito grave de conteúdo. Você falar que Platão é o mestre de Sócrates, tá? Então, no caso, tá falando aqui que o discípulo de Platão, né? Sócrates foi discípulo de Platão. Não foi. Então, não pode saber também. Cadê a canetinha? Aqui. Letra C. Porque Sócrates foi o primeiro filósofo que se dedicou a demonstrar a inconsistência dos relatos mitológicos. Também não. Tá? Não pode ser isso aqui. Tá? Sócrates ele respeitava, né, a mitologia helênica, né? Então também não pode ser a letra C. Tá? A D. Porque no período socrático a filosofia deixou de ocupar somente do cosmos, passando a ter o homem como preocupação central. Aqui talvez já achamos a nossa alternativa, né? Porque realmente, ó, se a gente for analisar, né, o período pré-socrático, né, o que falava, né, o período pré-socrático? Tales de Mileto, escola jônica, o que eles falavam? Todo o questionamento deles, toda a visão, cosmovisão que eles tinham da filosofia, de tudo, eles voltavam para as questões religiosas, divinas, da natureza, tentando explicar, né, os fatos da natureza. O homem não era o centro de estudos. Tá? Não era preocupação. Eles não se preocupavam em pensar no homem. Né? Eles queriam resposta da natureza. Quem começou a pensar no homem, né, como homem no centro da filosofia, no centro das coisas, foi Sócrates. Né? Sócrates teve essa preocupação. Sócrates que começou a pensar, a filosofar, né, os primeiros anos ali, como pode dizer assim, né, da antropologia, né, do estudo do homem, né, e do pensamento do homem. Tá? Então, pode ser a D. Vamos ver só a E, só para desencargo de consciência. E, porque Sócrates conseguiu claramente determinar a importância da democracia como regime de governo justo, tendo sido morto por suas ideias consideradas subversivas. Tá? Também não é isso aqui, tá, gente? Nós não consideramos, né, esses períodos por causa que Sócrates claramente determinou a importância da democracia, etc, etc, etc. Né? Aí, é apenas para confundir, né, o candidato. Por quê? E gravem bem isso aqui. O que define o período entre antes de Sócrates e depois de Sócrates é a mudança filosófica do pensamento. Tá? Antes de Sócrates, você pensava assim, resposta na natureza. Você pensava assim na natureza. Pós-Sócrates, você começa a questionar o ser humano. Você pensa com o ser humano. Tá? Então, só pode ser a letra D, que é a mais completa.
Vamos lá. Essa aqui, outra do Enem. Aqui vamos falar sobre, acredito que é do mito da caverna. Isso mesmo, vamos lá. Sobre a filosofia e o mito, considere o texto a seguir. O filósofo Platão, quando retrata a metáfora da caverna, ilustra sua crítica ao mundo das aparências. Na concepção do filósofo, o pensar racional é o que possibilita uma leitura crítico-reflexiva e rejeita os mitos prejudiciais ao homem. Na alegoria da caverna, faz-se presente o exercício da crítica racional, o bom senso, frente ao senso comum, a opinião. Tá? Apenas relembrando, tá, gente, antes da gente continuar esse exercício, né, o que é o mito da caverna? Tá? Para aqueles que perderam a nossa última aula, né, ou não sabem, ou se esqueceram do que é o mito da caverna. Platão diz que existia, né, uma caverna, tá? É uma metáfora, tá, gente? É uma parábola, tá? E nessa caverna, tá, as pessoas ficavam lá, sentados, olhando para a parede. Atrás delas tinha uma fogueira, e essa fogueira, ou o sol, na verdade, né, refletia a sombra, tá, do que vinha lá de fora, né? Então eles só enxergavam sombras, só sombras, né, do que vinha lá de fora. E eles acreditavam que o mundo era aquilo, tá? Que aquilo era a verdade, né? Até que um dia, uma das pessoas, né, inconformadas de ver só aquelas sombras, ele decide se levantar e sair da caverna. Ele questiona, por que não sai da caverna? Não, porque a verdade está aqui, está na parede, está sendo projetado. E ele decide sair da caverna. Quando ele sai da caverna, ele percebe que, na verdade, nada daquilo que eles enxergavam lá dentro era uma realidade. Era apenas um senso comum. E que a realidade era muito mais ampla. Né? A realidade era muito mais ampla. E ele volta empolgado para contar sobre isso. E ele é morto por causa disso. Esse é o mito da caverna. Tá? Voltando agora aqui para o exercício. Tá? Então, primeiro, a alegoria da caverna demonstra a significância que tem o mundo das aparências para o pensamento da filosofia. A alegoria da caverna demonstra a significância que tem o mundo das aparências para o pensamento que, na verdade, que filosofia, da filosofia. Né? Gente, o mundo das aparências não é importante para a filosofia, né? Pelo contrário, Platão está desconstruindo esse pensamento, né? Ele quer que as pessoas saiam desse mundo de aparência, do senso comum, né? Ele quer que as pessoas tenham crítica racional, racionalidade. A racionalidade, você conhecer, né, o que é literal, o que ter sua própria opinião formada, tá, gente? Não a opinião dos outros. É isso que Platão fala, né, de sair da caverna. Então, a aparência realmente não é interessante para a filosofia. Tá? Então, não pode ser a um. Professor, o que seria senso comum? Não sei se alguém poderia questionar sobre isso. O que seria um senso comum? Senso comum é aquilo que, por exemplo, as pessoas falam para você, você acredita, porque as pessoas falam isso várias vezes para você, você toma isso como a verdade para sua vida, e você vive aquilo, sem ter uma opinião própria, formada, sobre aquele assunto específico. E isso é uma caverna. Tá? Então, Platão lhe fala, saia da caverna. Tenha você as experiências e busque, né, a sua opinião nesses temas. É isso que ele fala. Ter a racionalidade. Segundo, na narrativa do mito, o filósofo retrata muito bem a libertação e a dimensão do conhecimento na passagem do mundo das aparências para o mundo das ideias. A verdade. É interessante. Podemos dizer que sim. Por quê?
Ele vai retratar muito bem a saída daquele homem da caverna, né? Que ele não aguenta mais aquele mundo das aparências, e ele quer ir para os campos das mentalidades, né? Ou seja, para o campo das ideias, ou seja, a verdade dele, né? Que ele vai lá buscar essa verdade, né? Ele vai buscar a verdade para a vida dele. Só que não baseado em imagens projetadas na parede, não. Por testes e opiniões que ele vai formar nele mesmo, vendo a realidade, né? Só que com a ótica dele, não projetada, né, numa parede, por sombras e etc. Então, sim, a 2 está correta. A 3. A primazia da alegoria da caverna é retratar a importância que tem a atividade do pensar, como denúncia dos mitos que impedem a visão da verdade racional. Então, olha só. A priori da alegoria da caverna é retratar a importância que tem a atividade do pensar. Sim, podemos dizer isso sim. Olha só. É retratar essa importância que tem a atividade do pensar. No mito da caverna, você tem que pensar, né? Como é importante pensar, tá? Para o quê? Para você ter como denúncias dos mitos, né, que impedem a visão da verdade racional. Para que esses mitos, né, que você tem na sua vida, né, eles se dissipem, para você ter o quê? Uma visão da verdade racional. Tá? Então a 3 também está correta. Essa questão aqui me lembrou uma pergunta que me fizeram na semana passada. Pro, tem uma pergunta aqui ou tá ainda nada? Não, Pro, tá tranquilo. O pessoal está mais tímido hoje. Semana passada estavam falando bastante. Vamos lá. Semana passada, uma pessoa fez um questionamento para mim, perguntou assim, né? Professora, a religião, ela é uma caverna? Eu vou trazer essa pergunta de novo, porque isso aqui cabe nessa número 3, né? Depende, né? Se na sua religião, né, não sei qual que é, mas na sua religião você apenas acredita, né, porque todo mundo falou que aquilo ali é a verdade e você nunca experimentou aquilo da verdade, você nunca saiu da caverna, né, e nunca teve uma visão, né, e nenhum experimento da religiosidade, que é diferente da religião, né? Religião é placa de igreja, você tem milhões de placas de igreja, você tem assembleia, você tem adventista, tem batista, tem judaísmo, você tem do islamismo, você tem diversas placas de igreja, diversas religiões no mundo, né? Religião é uma coisa que todo mundo pode ter e seguir conforme a placa da igreja, mas e a religiosidade, né? A comunhão que você tem com aquela crença que você segue, né? Se você é uma pessoa cristã, né? Qual que é a sua religiosidade com Cristo, né? Qual que é o seu experimento com Cristo, no caso, né? Você já saiu da caverna da sua religião e já foi ver o que Cristo pensa sobre diversos assuntos, né? Então, assim, podemos fazer então, um comparativo, né, filosófico, né, com a religião também, de você dar a questão de sair da caverna, né, e ter uma verdade racional, né, mais sobre a religião. Eu digo, gente, que religião ela é muito racional. Né? A religião não é emocional. Ela é muito racional. Vamos ver aqui a 4. A 4 diz o seguinte: está implícito na alegoria da caverna que o amor à sabedoria não significa outra coisa senão a aspiração, a intelecção ao saber. Está implícito isso na alegoria? Esse amor à sabedoria seria uma inspiração, né, ao saber? Sim, está implícito isso. Né? Por quê? Aquele homem, aquele ser, ele sai da caverna, por quê? Porque ele tem esse amor à sabedoria, ele quer saber mais. E por que ele quer saber? Porque ele tem essa aspiração ao conhecimento, essa aspiração ao saber, né? Então, sim, a 4 podemos dizer também que está correto. Cadê aqui? Pronto. E, por fim, nós temos a 5 e a última assertiva, que fala o seguinte:
Platão, no mito da caverna, reconhece que permanecer no nível das aparências é tornar impossível a construção de um conhecimento autêntico, seguro e estável. Olha só. Platão, no mito da caverna, reconhece permanecer no nível das aparências, tá? Ou seja, a pessoa só ficar naquilo que todo mundo fala, olha, é isso é verdade absoluta, é verdade. Então, ficar só no mundo das aparências, né? É tornar impossível a construção de um conhecimento autêntico, seguro e estável. Ele quer dizer isso no mito da caverna? Com certeza. Esse é o objetivo do mito da caverna, né? É criticar as pessoas, né? Fazer uma crítica construtiva, obviamente, né? Podemos usar uma expressão socrática, né? Ironizando as pessoas, né? Ou seja, desconstruindo o pensamento das pessoas de que o mundinho delas não é só aquilo que elas estão vendo, é muita coisa do conhecimento. E que você não pode ter uma opinião, gente, ó, grave bem isso para a vida também de vocês. Não forme opiniões com base em uma outra opinião, né? Como que você forma uma opinião? Você precisa ver diversas, se você falar assim, uma opinião política, uma opinião econômica, uma opinião religiosa. Você precisa ver diversas opiniões, você precisa ir na fonte primária, né? Vai em fontes primárias, pesquise, leia e teste se você, né, construa você mesmo a sua opinião, né? É isso que Platão fala no mito da caverna. Então, nós temos aqui a questão 2, 3, 4 e a questão 5 estão corretas. Logo, nós temos a alternativa B, 2, 3, 4, 5. Alternativa B de bola. E é isso aí. Resposta B. Alguma pergunta? Não, Pro, tranquilo. Beleza. Acredito que dá para fazer só mais um exercício. Vamos lá. Pegar um aqui da Unesp, né? Sócrates, grande filósofo grego, formou numerosos discípulos que seguiram diferentes caminhos para buscar o conhecimento real, né? A grande preocupação socrática era, primeiro, interpretar o mundo como sendo espiritual e organizado, segundo uma moral baseada em verdadeiros conceitos imutáveis. A gente já pode eliminar essa A, por quê? Porque o Sócrates, né, ele não busca sentido espiritual, nada a ver. Ele busca o quê? O conhecimento do ser. Né? Ele quer que o ser humano se conheça. Né? Ele quer que o ser humano se indague, que o ser humano se questione, que o ser humano se conheça. Né? Então não pode ser A, porque ele não está nesse quesito. Né? Letra B de bola. Compreender as causas primeiras e os fins últimos de todas as coisas, pois só se pode dizer que se conhece alguma coisa quando se conhece sua causa primeira. Nossa, professor, que nó na cabeça. Aí tem gente que fala assim, o ruim de deixar a filosofia por último, porque às vezes você está tão cansado do vestibular, que quando você lê um negócio desse, você fica até assim, até zonzo, né? Mas, ó, quando você se sentir assim, com um nó na cabeça, leia de novo, mais devagar, para desatar esse nó. Vamos lá, então. Compreender as causas primeiras, ou seja, compreender o que vem primeiro, e os fins, ou seja, o que vem por último, os de todas as coisas. Pois só se pode dizer que se conhece alguma coisa quando se conhece sua causa primeiro. Ou seja, você só pode conhecer algo quando você conhece sua causa e não seu efeito. Né? Tá certo essa frase? Tá certo, mas não é de Sócrates. Tá? Isso vai ter outros filósofos que vai abordar, né, sobre esse quesito, mas não é Sócrates que vai formar numerosos discípulos com base nisso. Tá? Mas é uma filosofia interessante, né, que a gente pode ver mais tarde, né, sobre esse pensamento. Né, uma possível aula. Né? Vamos ver se dá tempo no nosso cronograma de a gente abordar sobre isso. C. O autoconhecimento que poderia ser obtido por meio da ironia e da maiêutica, métodos que consistiam em fazer indagação,
fingindo ignorância para despertar no interlocutor o conhecimento latente. Aqui já achei coisas interessantes referentes a Sócrates. Primeiro, o que Sócrates fala, ó, autoconhecimento, né? Segundo, ironia. Terceiro, maiêutica, tá? Então isso aqui já são palavras-chave dessa alternativa, que você já pode matar ela. Então, ó, Sócrates falava sobre autoconhecimento? Falava. Falava que o ser humano tinha que se conhecer. Conheça-te a ti mesmo. É uma coisa que ele fala. Segundo, obtido por quê? Da ironia. O que é ironia? Desconstrução de pensamento, né? Você tem um pensamento formado, você desconstrói ele, e por meio da maiêutica, que é o quê? Você se questionar e questionar aquilo que você desconstruiu, né? E passar a se questionar, e você, por meio do questionamento, você faz uma nova construção de pensamento, uma nova construção de ideia, né? Então, assim, você faz aqui, ó, o exercício de Sócrates, ó, você faz indagação fingindo ignorância. Quem faz a maiêutica? Uma outra pessoa. Então, a pessoa A chega à pessoa B. A pessoa B tem um conceito, um pré-conceito. Você, da pessoa A, você vai querer iluminar essa pessoa, emancipar essa pessoa. O que você vai fazer com ela? Você vai fingir ignorância, né? E começa a questionar ela. Questionar, né? Ironizar, questionando e fazendo uma maiêutica. Essa pessoa, por meio das respostas que ela mesma encontrar, dos seus questionamentos, que você está fingindo ignorância, é você que está guiando naquele pensamento, você vai fazer um conhecimento latente naquela pessoa. Um novo conhecimento. Não, um conhecimento primordial. Não, um conhecimento que ela vai construir, né? Então, a C é uma boa candidata para a nossa resposta. D. Fazer um estudo crítico da história, comparando a história grega com a dos povos orientais, a fim de mostrar que o mundo era mais amplo do que se imaginava. Imagina. Jamais. Isso aqui avacalhou. O Unesp avacalhou. E. Mostrar que todo o conhecimento era obtido por intermédio dos sentidos humanos e que, por esses serem falhos, era relativo e ilimitado. Bom, você pode até pensar assim, nossa, ó, tem relação do ser humano, né? Você tem o conhecimento obtido por intermédio do ser humano, e o ser humano é falho, e por isso é relativo e limitado. Você pode até pensar assim, pode ser que seja aí, mas não é. Por quê? Lembrando, gente, vou bater de novo, vocês vão sonhar com isso a noite inteira. A filosofia socrática, ela gira em torno do autoconhecimento. É o tripé, tá, gente? Vou colocar aqui, ó, Sócrates. Tripézinho dele. Autoconhecimento. Segundo, ironia e maiêutica. Tá? É por meio desse estudo, tá? Sócrates pensa no autoconhecimento por meio da ironia e da maiêutica. Que ele vai ter, por exemplo, vários discípulos, né? Inclusive Platão, Aristóteles, que foi uma genialidade, né? Isso que ele pensou. Tá? Então, resposta letra C de cachorro. Tá? 8h30 em ponto. Professora, mais uma pergunta? Tranquilo, Pro. Tranquilo? Bom, então eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Tem um recado para dar ainda? Não, tranquilo, Pro. Muito obrigada pela aula, pelas questões respondidas. Foi muito esclarecedora. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Pro Jackson, o senhor ora para a gente finalizar? Vamos orar sim. Agradecemos aí a presença dos nossos alunos. Obrigado, professor Diogo. Isso. Que Deus te abençoe. E amanhã, alunos, você tem um encontro marcado às 18h30, novamente para o intensivão, viu? Uma boa noite de descanso a todos. Oremos. Querido amado Deus, Santo Pai, graças damos pelas aulas que acabamos de ter.
o Senhor agora possa estar fazendo uma visita em cada lar dos nossos alunos, Pai, abençoando eles, e que amanhã eles possam estar novamente dispostos, Pai, para poder ouvir os nossos professores e aprender um pouquinho mais. Perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, nos dê uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Pro. Parabéns pela aula. Obrigado. Tchau, pessoal. Bom descanso. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.